Olá, bom dia, mais uma vez de volta com vocês o programa Pedra Angular. Programa este que é fruto da graça de Deus. A graça de Deus nos colocou aqui para transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Não estamos aqui para fazer proselitismo, não estamos aqui para sermos melhor do que ninguém. Estamos aqui para transmitir as Escrituras na sua totalidade, a palavra na sua totalidade, na sua íntegra, como ela é, sem tirar e sem acrescentar. Então, muito bem, nós estamos seguindo a série sobre a semente da serpente e nós já falamos dos 3 tipos de tentações, que são a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isso levou Eva a cair. Nós falamos sobre a serpente, esse animal cognominado a serpente, no segundo programa. Um animal que era ereto, belo e que falava, e que podia injetar uma semente no ventre de Eva. Então, o pecado original não foi comer uma fruta qualquer, mas Eva sendo desvirginada pela serpente. Eva sendo adúltera com a serpente. Veja só, ela foi deflorada pela serpente. Veja só. E aí nós falamos do fruto proibido, que o fruto proibido não era comer uma maçã, ou uma banana, ou qualquer outra fruta, porque nós sabemos que a Bíblia falou sobre fruto e não fruta. Toda fruta é um fruto, mas nem todo fruto é uma fruta. Nós explicamos isto claramente. E aí nós falamos das árvores do jardim. O quarto programa nós falamos das árvores. A árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal e as árvores boas para a vista e boas para alimento. Não havia proibição em comer qualquer fruta, qualquer árvore que tinha alimento, que dava boas para alimento, como maçã, banana, uva, pera. Não havia proibição nisto. A proibição estava na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós falamos sobre isso no quarto programa. E agora no quinto programa nós vamos falar de 2 sementes. 2 sementes que têm a mesma mãe, mas não têm o mesmo pai. Tem como pai a serpente, o seu pai carnal a serpente e seu pai espiritual Satanás, que é Caim. Outro tem como seu pai carnal Adão e seu pai espiritual Deus, que é Abel. Então agora nós vamos detalhar na tela claramente, especificando, mostrando de forma clara e minuciosa para você compreender essas 2 sementes. E para isso a nossa leitura está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Ele lhe ferirás a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então havia 2 sementes ali no ventre de Eva. A gente sabe que esta semente faz alusão a Cristo, tipifica Cristo que iria esmagar a cabeça de Satanás no Calvário. Mas está mostrando que existe 2 sementes, e nós vamos falar agora dessas 2 sementes que têm a mesma mãe, mas não têm o mesmo pai. Observe, tem a mesma mãe, mas não tem o mesmo pai. E o pai é o que tem a hemoglobina, é o que tem o germe de vida. É esse quem gera, é quem lança o germe, a semente, para ser formada ali no útero. Então veja só, 2 sementes que têm a mesma mãe, mas não têm o mesmo pai. 2 sementes, uma predestinada para a vida eterna e outra predestinada para a perdição. Então vamos em frente, vem comigo
para que nós para mostrarmos isto na tela e você compreender melhor. Deus te abençoe e fique conosco até o final da programação. Muito bem, continuando a nossa reflexão, nós vamos detalhar isto claramente na tela. E você que está na escuta através da Pedra Branca FM, nós estamos ao vivo agora pelo Facebook e este vídeo estará no nosso canal no YouTube. Nós vamos detalhar isso agora claramente sobre essas duas sementes para conhecermos e entendermos isto. Veja só. Então a gente sabe que Eva teve 2 filhos gêmeos, Caim e Abel. Ambos gêmeos de pais diferentes. Gêmeos que nasceram no mesmo dia, mas que tinham pais diferentes. Você me pergunta, isto pode ocorrer? Sim. E nós vamos mostrar no decorrer do programa. Veja só. A gente sabe que o pai de Abel carnal era Adão. O pai de Caim carnal era a serpente. O pai espiritual de Abel, Deus. O pai carnal de Adão, Satanás. Ou o pai carnal de Caim, Adão não, perdão. De Caim, o pai carnal de Caim, Satanás. A própria Bíblia especifica que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era filho do maligno e assassinou seu irmão. Por quê? Porque suas obras eram más. Então aí você vê claramente como, especificando os pais, ambos tinham a mesma mãe. Eva era tanto mãe de Caim como Abel ela era mãe de Abel. E Eva significa mãe de todos os seres viventes. Isso aí foi quando Adão deu o nome a ela, mãe de todos os seres viventes. Veja que este nome só é dado depois da queda. E deu a Adão o nome de sua mulher, Eva, que quer dizer mãe de todos os seres viventes. Então eles têm a mesma mãe, mas não têm o mesmo pai. Veja só, isso aqui é maravilhoso. Observe que isso aqui destrói todo arminiano que acha que não existe predestinação, mas o profeta nos ensinou claramente isso, e aqui quebra toda a doutrina dos arminianos. Ambos são gêmeos, mas de pais diferentes. Então veja só, nós falamos, Abel é filho de Adão, porque Adão é filho de Deus. E o fruto que Abel apresentava dava as características dele de um filho de Deus. Filho de Adão no natural, na carne, e filho de Deus no espiritual. Então, todo filho de Deus é predestinado para a vida eterna. Deus não perde nenhum dos seus filhos. Jesus disse: todo aquele que o Pai me deu, nenhum se perderá. Os filhos de Deus não podem se perder. Então o arminianismo cai por terra. Veja só. E Caim tinha como pai natural, pai carnal, a serpente, porque ele tinha uma natureza animalesca, uma natureza bestial, uma natureza má. E tinha como pai espiritual Satanás, que ele era filho do maligno, no espiritual. E todo filho de Satanás é religioso. Ele acha que vai conseguir de Deus através das suas próprias obras, do que ele faz.
Então Caim, isso aí nós vamos fazer outro programa mostrando isso, as características dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Então Caim plantou, colheu frutas e colocou diante do altar e queria que Deus o aceitasse o seu sacrifício. Por quê? Porque ele pensava que sua mãe tinha caído através de uma fruta. Não é isso que as pessoas estão pensando? Que o fruto proibido era uma fruta que estava no jardim do Éden e Deus proibiu de comer. Ora, quando nós falamos sobre as árvores no jardim, nós mostramos que Deus não fez proibição das árvores boas para alimentos. Fez proibição da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era quem? Satanás. Satanás, sendo uma teofania, ele não podia injetar uma semente no mundo. O que é que ele faz? Ele usa o que já tem, usa aquele animal sagaz, sutil, belo, que falava e que tinha como injetar a semente dele no mundo. E aí ocorreu. No programa sobre a semente da serpente você verá isto. Para você que não assistiu ainda ou ouviu através da Pedra Branca FM. E o vídeo está no nosso canal no YouTube, Tabernáculo em Pedra Branca, para você assistir a hora que quiser. Veja só. Vamos seguir aqui em frente. Então Caim, ele era quem? Ele era do maligno. E ele assassinou seu irmão. Então, o fruto que Caim mostra de quem ele é filho, de Satanás. Por quê? Satanás é homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Observe. O seu filho no espiritual também teria que ser homicida. Homicida, o primeiro homem a praticar o homicídio. Porque Satanás é homicida. Ele foi quem levou as pessoas à perdição lá na batalha com o arcanjo Miguel, quando ainda as pessoas estavam em corpos teofânico. Ele levou as pessoas à queda, levou as pessoas à morte. Conquistou para si aquelas pessoas e aquelas teofanias caíram. Então ele é homicida desde o princípio. E isso mostra a característica do seu filho, que queria eliminar a semente de Deus do mundo. E é isso que Satanás quer. Ele quer eliminar a semente de Deus do mundo. Mas ele não vai conseguir. Mas vamos só. Vamos em frente aqui para você, para entendermos claramente isso. Então, como frisei, eles têm a mesma mãe, mas não têm o mesmo pai. Então, pode ocorrer gêmeos de pais diferentes? Sim, pode. Vamos seguir para a gente explicar isso. Então, observe. Vem comigo. É possível uma mulher dar à luz a gêmeos de pais diferentes? Sim. Eu peguei uma opinião de um médico brasileiro que fala assim, fizeram essa pergunta para ele. Ele disse, a possibilidade existe, mas é raríssima. A mulher geralmente apresenta uma única ovulação a cada ciclo menstrual. Mas acontece muito de vez em quando de desenvolver 2 ou mais óvulos, afirma Jorge Demetrios Banduqui Neto. Jorge Demétrio Banduqui Neto, ginecologista obstetra, supervisor da clínica de obstetrícia do Hospital das Clínicas de São Paulo. Então prossegue. Neste caso, se ela tiver relações sexuais com 2 homens durante o seu período fértil, poderá ser fecundada por ambos e ter gêmeos fraternos ou não idênticos, gerados por 2 óvulos distintos. De cada fecundação surgirá um embrião com diferentes características, mas ambos nascerão no mesmo dia. Então observe aí a opinião do ginecologista obstetra Jorge Demetrios
Banduqui Neto. Deixa eu retificar aqui o nome. Jorge Demétrios Banduqui Neto. Então veja só. Aí está a sua opinião. Que falou isto. Que pode haver sim. E foi o que aconteceu lá no Éden. Assim que Eva praticou o ato com a serpente, ela correu e foi praticar com seu marido, com Adão. Por quê? Porque ela havia despertado a libido, o apetite sexual. Então ela queria mais daquilo. Então ela correu para o seu marido e teve relações com ele no mesmo dia, no momento do seu período fértil. E aí ocorreu a ovulação de 2 gêmeos não idênticos, gerados de óvulos distintos, mas ambos nasceram no mesmo dia. Isto aí é claro. E aí nós vamos ver aqui o seguinte. Então nós tivemos os casos que ocorreu, né, de gêmeos de pais diferentes. Este caso que ocorreu, onde nasceu um branco e um negro. E aí nós temos, ao contrário do que muitos possam pensar, não é raro a mulher dar à luz em uma mesma gestação. Isso aqui foi a opinião que houve com relação a isto. Veja que o médico disse que era raro, mas aqui já apresenta a informação. 2 filhos de pais diferentes, no que a ciência chama hoje de superfecundação heteropaternal. Ainda é muito notório e conhecido o caso da prostituta francesa Yvette Ladrun, que deu à luz a trigêmeos, porém cada bebê de pais diferentes, sendo um negro, um branco e outro chinês. Outro caso conhecido foi na Suécia, quando o marido soube da traição da mulher, da esposa, divorciou-se dela, ela já estando grávida dele. Porém, veja só, se divorciou-se dela porque quando ela deu à luz a 2 bebês, sendo um branco e outro negro. Então esse caso que está aqui, essa foto eu peguei no Google, estava lá. Então aí você tem gêmeos de pais diferentes e de cores diferentes, um branco e outro negro. Então você vê que isto pode ocorrer e foi provado pela ciência e está neste jornal aqui, ó, a notícia saiu e está claro que pode acontecer gêmeos, pode nascer gêmeos de pais diferentes. Então isto fica claro, foi provado pela própria ciência. Então nós vamos seguir na programação para que chegamos ao final para concluir o nosso assunto. Veja só. Pronto, vamos aqui em frente. Aqui é onde ocorre que muitos céticos diz que não tem condições. Observe. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo, ou melhor, lá em Gênesis capítulo 4, versículo 1. Gênesis capítulo 4, versículo 1, diz assim: Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. E tendo dado à luz a Caim, disse: Alcancei do Senhor um varão. Observe. Então aí os céticos vêm e dizem: olha só, Eva disse: alcancei do Senhor um varão. Você tem que toda mulher que é enganada, toda pessoa que é enganada, ela pensa algo que não é. Ela pensava que era de Deus aquele filho, mas não era. Porque Deus diz: em meio a dores de parto dará à luz filhos. Ela gemeu em dores de parto para dar luz aos gêmeos. Quando ela deu essa luz, ela agradeceu a Deus. E ela pensava que aquele filho que tinha nascido era de Deus, mas não era. Ela pensava que aquele filho era de Deus, mas não era. Então, Eva foi enganada, e toda pessoa que é enganada pensa que aquilo é uma coisa, mas não é.
Veja só, nenhuma mãe pensa que seu filho é um vaso destinado para a ira. Jamais ela vai pensar isto. Jamais a mãe do rei do rock, Elvis Presley, o Judas Iscariotes da vida moderna, dos tempos modernos, jamais sua mãe pensaria que aquilo era um vaso de desonra. Jamais, quando ele nasceu. Nenhuma mãe pensará que seu filho será um vaso de ira, será um vaso para a destruição, será um filho da perdição. A mãe de Judas Iscariotes jamais sabia que ele seria um filho da perdição. Claro que não. Então Eva, quando teve, ela foi enganada. E ali havia nascido a semente da serpente, Caim. Então ela disse: alcancei com o auxílio do Senhor, porque ela gemeu em dores de parto. E ela entendeu que teve o auxílio do Senhor para que aquele menino nascesse. Mas aí você tem toda pessoa que é enganada pensa que aquilo é de uma forma, mas não é. Você acha que uma mulher adúltera, ela vai e tem relações com outro homem no natural, e aquele outro homem, ela concebe daquele outro homem, você pensa que quando o filho nasce, ela vai dizer que é daquele outro homem? Talvez ela nem saiba, que ela não fez exame para saber de quem era o filho, então ela vai dizer que é filho do marido dela. Ela vai dizer que é filho do marido dela. Mas ela adulterou com o homem lá e concebeu dele. Mas ela vai entender, se ela não fizer o exame, ela vai pensar que aquele menino é filho do marido legítimo, mas não é. Assim também Eva pensou, porque ela foi enganada. Como é claro as escrituras, claríssima. Agora vamos aqui. Mulher nas escrituras simboliza igreja. Aí nós temos as denominações e os ismos. Toda denominação e todo ismo acha que tudo que eles alcançam alega que tudo que eles alcançam é de Deus. Mas não é. Eles pensam que é de Deus, mas não é. Então aí você tem claramente que a denominação foi enganada, os ismos foram enganados, e eles acham que aquilo que eles estão produzindo é de Deus, pertence a Deus, mas não pertence. Que aquilo foi Deus que produziu, mas não foi. Não foi. Então aí você vê que não há contradição. Não há contradição. E aí nós vamos provar no próximo programa, pela lei da primogenitura, que Caim não é filho de Adão. Se ele fosse filho de Adão, ele tinha recebido o direito de primogenitura. E nós vamos provar isso aí biblicamente. Nós vamos provar. Nós vamos mostrar claramente que Caim não é filho de Adão, senão ele tinha recebido o direito de primogenitura. Aí uma vez um séptico chegou para mim e disse assim: mas ele não recebeu o direito de primogenitura porque ele teve atitudes erradas em sua vida. Então, ele não teve direito, ele não recebeu o direito de primogenitura. Eu disse: mas pelo menos ele seria citado como o primeiro filho e teria especificado a Bíblia que ele não recebeu o direito de primogenitura por ter cometido assassinato.
como Ruben. Jacó chamou seus filhos e disse: Ruben, tu és o meu primogênito, a força do meu vigor. Mas tu não receberás a primogenitura, porque tu maculastes o leito do teu pai. Porque Ruben se deitou com a concubina do pai. Então veja só. Então foi especificado que ele não receberia o direito de primogenitura por ter feito isto. Então a Bíblia teria chegado e teria mostrado que Caim não vai receber o direito de primogenitura porque ele foi assassino. Mas não cita nem ele na descendência de Adão. Não cita. Isso nós vamos falar na próxima programação. Jacó e Esaú, a Bíblia deixa claro que Esaú vendeu o direito de primogenitura, mas ele tinha o direito pelo nascimento, mas ele vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Então veja só. Então aí nós vamos mostrar isso na próxima programação claramente, que Caim não é filho de Adão. E nós vamos mostrar os textos enfatizando isto, enfatizando claramente. Então eu creio que você tenha entendido. Observe. Duas sementes, por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Duas sementes estavam no ventre de Eva. E ali haveria uma inimizade, porque esta semente animalesca e diabólica, a semente da serpente, esta semente era uma semente que iria demonstrar os frutos de seu pai. Um gênio, uma índole animalesca, bestial, má, uma índole má, e as características de Satanás, que foi homicida desde o princípio. E aí você tem claramente que esta semente é quem? Caim. E a semente de Deus, Abel, praticava o culto correto, da maneira correta e com a revelação. Porque ele pegou um cordeiro e colocou diante do altar. Porque ele sabia que a mãe dele tinha sido deflorada pela serpente, e quando a mulher é desvirginada, ela derrama sangue. E dívida só se paga com dívida. E ele colocou um cordeiro diante do altar e derramou sangue, porque aquilo estava tipificando um dia o nosso cordeiro, Jesus Cristo, que viria derramar o seu sangue por nós, para nos salvar. Como é maravilhoso! Eu não tenho mais tempo para continuar. Nossos cultos são na rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Ali está o nosso tabernáculo. Domingos e quartas, às 19h30, nós estamos ali reunidos. Venha estar conosco. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Na próxima programação, nós vamos provar pela Bíblia que Caim não é filho de Adão. Como aqui nós já mostramos de quem ele é filho. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude a compreender as Escrituras. Que Deus abra o teu entendimento para compreender as Escrituras. Para conhecer a verdade. Um forte abraço para você e até a próxima programação, se assim o Criador nos permitir. Deus te abençoe.